Fala pessoal, Eduardo Mesquita, seu banker aqui. Mais um vídeo no canal, pós-eleições. Já temos então os resultados, diversos governadores eleitos e o nosso presidente, nosso novo presidente sendo eleito, então Lula, definido como novo presidente do Brasil a partir de janeiro do ano que vem. Antes de se aprofundar aqui no vídeo, já deixa seu like, se inscreva, sininho, para ser notificado quando eu postar novos vídeos. Bom, então vamos lá. Assim como as pesquisas indicavam, as pesquisas acertaram, não? Lula foi eleito então o novo presidente do Brasil, tomando posse em janeiro, diferença muito pequena contra o presidente Jair Bolsonaro. E Bolsonaro disse, né? Se eu errar, o PT volta. Eu vou fazer um vídeo mais para frente, comentando então quais foram os principais erros aí do governo atual para que a sua reeleição não fosse possível. Pela primeira vez, o presidente que tenta sua reeleição não consegue esse objetivo. Mas vamos falar então um pouco sobre os desafios que o Lula vai encontrar a partir de janeiro. Bom, como é de praxe, o governo atual gastou muito dinheiro buscando a sua reeleição. A questão do auxílio de R$600 está previsto para terminar agora, no final do ano, mas com certeza deve ser renovado para o ano que vem, não se sabe valores ainda. Mas é claro, tudo vai ser muito bem observado de como vai caminhar o governo Lula através da sua decisão de quem vai ser o seu ministro da Economia, seu ministro da Fazenda, como ele quiser chamar, não sabe se ele vai recriar alguns ministérios ou não. Bom, Bolsonaro, Paulo Guedes já comentou em podcasts que eles passaram que a redução, a economia com a redução de ministérios não é tão grande assim. Então, caso o Lula venha criar novos ministérios, vai haver gritaria, vai haver muita reclamação, mas diante das palavras do próprio ministro Paulo Guedes e do Bolsonaro, esse não é o pior dos problemas. Não vamos ter um aumento significativo de gastos por conta de recriação de ministérios. Mas o que o Lula vai encontrar no ano que vem então, resquícios e a conta de tanto gasto que foi feito agora pelo presidente Bolsonaro buscando a sua reeleição, principalmente também a questão do ICMS, impostos em cima dos combustíveis que deve voltar às bombas. Isso a gente provavelmente verá aumentos nos preços dos combustíveis, e aí não tem nada a ver então com alguma interferência do governo eleito, mas sim a volta dos impostos. Isso tende a pressionar já um pouco a inflação para cima, mas a inflação um pouco controlada esse ano, não dá para se prever o quão significativo vai ser esse detalhe. O mercado ele já prevê uma inflação ano que vem mais controlada do que esse ano. Esse ano a gente deve fechar por volta de 5,5%, 6%, e o ano que vem estamos previstos até o momento uma inflação de 5%, um pouco abaixo do que deve fechar esse ano, mas ainda assim acima da meta do Banco Central, que é ali por volta de 3,5% ao ano de inflação. Então, isso vai dar uma margem para se pensar, será que de fato essa taxa de juros que hoje estamos em 13,75 é porque está nesse patamar para conter a inflação e vem tendo certa efetividade? Será que essa taxa de juros começa a cair de fato? Porque se a inflação se mostrar mais resistente e muito acima da meta do Banco Central, não vai ter o porquê essa taxa de juros cair, e vamos ver sendo mantida por mais tempo. Outro ponto, Lula, como muitas pessoas sabem, é um incentivador de gastos do governo. Quando o governo gasta, a economia tende a se reaquecer ou ir ainda mais forte do que ela já estava vindo. A economia vinha numa toada interessante e isso tende a fazer com que os preços sejam pressionados, porque haverá um aumento de demanda certamente. E aí isso vai também pesar contra uma queda da taxa de juros, que é o que está sendo previsto para o ano que vem. Então são detalhes importantes, porque afinal é a decisão de subir ou cair juros de acordo com quanto estiver a inflação que determina muito o ritmo da economia. Tá? Não há milagre a se fazer. Afinal, quando a inflação está subindo, você cai em juros, a gente já viu isso com Dilma Rousseff e não deu nada certo.
Isso vai depender muito, de novo, de quem Lula escolher para ser o seu ministro da Fazenda, ministro da Economia. Se for eleito alguém com um viés mais liberal, dificilmente isso acontecerá. De subir juros, de cair juros quando a inflação está elevada. Então, nomes que seriam contra esse tipo de política, como o ex-presidente do Banco Central, com Lula, e ex-ministro da Fazenda com Temer, o Henrique Meirelles. Ele é muito conhecido no mercado porque faz o trabalho que tem que fazer. Não é à toa que na sua campanha em 2018 o slogan do Meirelles era "chama o Meirelles", né? Quando tá com um problema ali, opa, chama o Meirelles que ele resolve. O mercado tem plena confiança no trabalho dele. Agora vamos ver se de fato vai ser ele escolhido. Se for escolhido alguém com um viés semelhante ao que estava no governo Dilma Rousseff, e até mesmo no governo Lula, né, o Guido Mantega, por exemplo, vai ser bem complicado. Tem essas noções já mais heterodoxas de economia. Então, a dificuldade do Lula no ano que vem vai ser a questão do orçamento, os gastos do Bolsonaro nessa reta final, o seu próprio ímpeto em querer gastar cada vez mais. Isso tende a impactar na inflação, e por mais que possa haver uma melhora com o aumento de gastos do governo, essa melhora é simplesmente no curtíssimo prazo ou no médio prazo já colocada em terra por conta do aumento dos preços desenfreados, e aí a economia ela tende a descarrilhar para uma recessão interna, assim como foi ali no mandato da presidente Dilma Rousseff. Mas se isso não acontecer, ou se acontecer de forma muito pequena, muito contida, com responsabilidade fiscal, gastando menos do que você pode gastar, as coisas tendem a fluir numa normalidade. Dólar não deve disparar por conta disso, inflação deve se manter num patamar como estamos, ou até mesmo diminuir como o mercado vem prevendo, e as coisas devem continuar muito semelhantes como estão. Claro, 2026, estando numa normalidade, com certeza Lula deve se candidatar à reeleição mais uma vez, e já fazendo prognósticos aqui, se tudo der certo na economia, nenhum descarrilhamento acabar acontecendo, ficarmos como estamos, e também, claro, não aparecendo nenhum escândalo de corrupção ao longo dessa nova trajetória do governo, ele teria até sérias condições de se reeleger lá em 2026. Embora, se você tenha gostado ou não dos resultados das eleições, o que nos resta agora é torcer para que o Brasil tenha um bom futuro, o governo tenha um bom desempenho. Afinal, o que a gente sempre busca é a felicidade de toda a nação, que todos consigam prosperar, e esperamos que isso, o impulso do governo seja feito com muita responsabilidade, porque quando você tem ações que acabam indo muito contra a maré, ou seja, intervindo muito na economia, as coisas acabam não terminando muito bem, tá legal? Então, espero vocês aqui no próximo vídeo, onde eu vou falar os principais erros de Jair Bolsonaro por ele não ter conseguido essa reeleição. Então nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.